Testar software sempre é um desafio para todos os desenvolvedores. Tem muitos que odeiam fazer testes, tem outros que amam fazer testes, mas o fato é o seguinte: como que eu consigo realmente ver o que os meus testes estão cobrindo on the fly, sem utilizar algumas ferramentas que você tem que abrir outras janelas para fazer isso? Hoje eu quero mostrar aí para vocês como que você consegue trabalhar com a linguagem Go, realizar os seus testes e ter uma clareza muito maior do que o seu teste está cobrindo. E antes que você fale, Wesley, essa eu já sei, é só dar um cover que ele vai gerar um HTML no browser mostrando o que está coberto ou não. Nada disso, galera. Hoje eu vou mostrar um recurso aqui no Visual Studio Code que vai facilitar bastante a sua vida. Então, roda a vinheta e bora lá falar sobre cobertura de testes. Vamos nessa! Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre coberturas de testes. E o ponto é o seguinte, galera. Qualquer aplicação hoje em dia precisa ter testes, independente da linguagem, tá? E eu sei que falar isso é chover no molhado, mas sempre há desenvolvedores que acabam ficando um pouco resistentes com isso. E o pior de tudo, quando você vai trabalhar numa grande empresa, desenvolver grandes aplicações, isso aí é obrigatório, tá? Agora, independente se isso for obrigatório ou não, como que eu consigo tirar o máximo proveito de tudo isso de uma forma visual e de uma forma mais simples, tá? Hoje a gente vai utilizar a linguagem Go e eu vou mostrar para vocês como que um recurso muito simples do Visual Studio Code pode trazer uma baita facilidade para você. Ok? Agora, o lance é o seguinte também, pessoal. Se você quer se tornar um expert na linguagem Go e aprender do zero tudo que você tem que saber para trabalhar com Go em qualquer grande empresa, tá? Eu tô deixando um link aqui na descrição. Clica nesse link, você vai bater um papo aí com a gente, fazer o one-on-one com a gente. Vamos entender o seu momento profissional e ver se a solução, a nossa pós-graduação que a gente tem em Go vai servir para você, beleza? Então, link aqui na descrição. Show de bola? Então vamos lá, galera. Seguinte, olha só, tela aqui do meu computador. E eu fiz um algoritmo aqui muito louco, tá? Eu criei um complex calculation, tá? E aqui eu passo um total, uma taxa, e eu tenho que retornar aqui um float 64, legal? E o que eu faço? Se o total for maior que 100, eu tenho que retornar o total versus a taxa. Se for maior que 50, e obviamente menor que 100, ele vai ter que retornar a taxa vezes 0,5. Se não cair nenhuma dessas opções, ele vai ter que retornar a taxa versus 0,1 aí pra gente. Legal? Então essa aqui, tá? Deixa eu já apagar essa paradinha aqui. Vai ser a forma como nós vamos trabalhar aqui com o nosso super algoritmo complexo aqui para vocês, tá? Bom, para isso, pessoal, eu criei um teste, tá? E um teste muito louco. O Copilot me ajudou aqui. Na realidade, foi o Gemini que me ajudou. E o lance foi o seguinte. Nesse meu teste complex calculation, o que eu fiz? Eu criei uma struct aqui, onde eu passo o total, o tax e o expected, né? Então, passando esses valores aqui, eu tenho que esperar um determinado aqui comportamento. Agora, o lance é o seguinte aqui, pessoal. Para eu garantir que ele vai passar em todos os testes, o que acontece? A gente sabe que a gente está retornando um número flutuante. Então, eu estou criando aqui uma float tolerance, tá? Para garantir que ele tem uma tolerância, tá? A máxima de diferença entre os resultados que eu vou ter. Legal? Então, o que eu vou fazer? Eu vou percorrer todos esses caras aqui, dessa minha struct, desse slice aqui para mim, e vou fazer, né, o meu resultado do meu cálculo. Então, eu vou fazer o seguinte, se o resultado menos o expected aqui, né,
for maior aqui que a minha tolerância, o que vai acontecer no final das contas? Ele vai aí funcionar. Legal? Wesley, por que você está usando isso menos isso é maior que a tolerância? Porque é o seguinte, eu tenho que ter um número absoluto aqui para eu não me enrolar, né, com esse 0.000. Então eu coloquei uma tolerância máxima que caso, né, ele não bata essa tolerância, aí a gente vai ter um erro. E aqui a gente coloca o que a gente estava esperando caso o erro aqui não passe. Legal? Então o lance vai ser o seguinte, pessoal. A minha ideia aqui é rodar esse teste normalmente, e quando eu for rodar esse teste, ele vai falar para mim se está tudo certo. Porém, qual que vai ser a diferença? Olha só que interessante, pessoal. Vamos lá. Eu vou rodar aqui, go to, tá? Olha só o que eu estou fazendo. Eu estou dando um go test cover profile para ele gerar um arquivo de profile aqui .out, tá? E depois eu já estou pedindo para ele dar um go to cover, falar que é para ele gerar o HTML baseado nesse coverage.out aqui para mim. Vamos ver o que acontece? Vamos lá, vou dar um enter e ele vai gerar esse cara aqui para mim. Olha só que interessante. Aqui ele está dizendo que eu estou 100% coberto, ou seja, todos os casos de uso que eu trabalhei estão cobertos. Então vamos voltar aqui no VS Code e vamos começar a tirar alguns casos de uso daqui. Ó. Novamente, vou rodar o mesmo comando, ele vai retornar, e agora a gente vai ver que eu tenho apenas 40% coberto, porque ele não passou por essas duas opções aqui. Legal? Agora eu vou liberar esse cara aqui, vou rodar, e ele vai falar aqui que eu tenho 80%, e assim vai, galera, tá? Agora, o grande ponto de fazer isso, tá, é que às vezes é um pouco chato, né? Ou eu posso apenas saber, né, eu posso dar um go test menos cover, e ele vai retornar aqui para mim, né, o quanto de cobertura eu tenho aqui. Então, isso aqui, galera, são recursos que a gente usa no dia a dia quando a gente está trabalhando com a linguagem Go. Né? Então, se eu quero saber a minha cobertura é assim, se eu quiser ver o meu fonte aonde que não foi calculado, eu gero um arquivo ali para a gente. Agora, já pensou se a gente estivesse aqui e quando nós quiséssemos, nós, ao invés de abrirmos um arquivo HTML, nós simplesmente rodaríamos um comandinho e ele mostraria aqui para a gente o que está coberto ou não? Então, o lance é o seguinte, pessoal. Eu vou fazer isso, tá? Eu vou dar um Command Shift P, eu acho para quem está no Windows é Control. Então, eu vou dar aqui um Go, Toggle, Test Coverage in Current Page. Tá vendo? Quando eu entrar nessa opção, olha o que vai acontecer. Ele vai apontar aqui para mim, tá? Aonde os meus testes não passaram, tá? Olha só que interessante. Então aqui ele está falando que teve uma execução, aqui está falando que teve outra execução, e aqui está falando que não tem nenhuma execução. Ou seja, essa parte que está aqui, ela está vermelhinha. E isso aqui vai me dizer muita coisa falando, olha, no meu próprio código eu estou vendo o que eu tenho cobertura e o que eu não tenho cobertura. Isso me ajuda demais sem ter que ficar abrindo aquele HTML e navegando por tudo aquilo. Agora, Wesley, qual que é a mágica que você fez para acontecer isso? Na realidade, não é mágica nenhuma, tá? Esse recurso ele já vem instalado, tá? Com o pacote oficial do Go, porém, você tem que ir aqui no Settings, tá? No JSON, e se você olhar aqui, você vai ter essa opção, tá? E essa opção, o que ele está falando? Para caso eu queira, cada vez que eu salvar ele fazer isso, eu posso dar um true, o que na minha opinião é um saco, tá? Eu vou dar um true aqui para você, toda vez que eu fizer uma mudança, ele vai rodar tudo de novo. Então, eu não gosto disso, provavelmente pode ter algum maluco aí que goste, tá?
Aqui você vai falar as cores. Se você perceber, sempre quando tem uma cor que é quando o teste passou, eu deixo o mais fraquinho possível. Quando o teste não passou, eu deixo ele já mais forte. E aqui é block green. Caso ele tenha passado no teste, tá vendo esse verdinho aqui, né? E caso ele não tenha passado, é block red, que é esse cara aqui, ó. Então, esse contorno em vermelho é o block, certo? E esse vermelhinho aqui, ó, de background, né? Ele é aquele RGB que a gente acabou colocando, tá? Então, com essas opções, facilmente você consegue ter esse recurso. Minha opinião pessoal, tá, pessoal? O lance é o seguinte. Eu prefiro deixar isso aqui como desativado. Toda vez que eu quero ver, eu rodo lá o Toggle, né? Para mim eu acho melhor, porque eu não gosto de escrever com um monte de rabisco em cima do meu código. Isso tira um pouco minha atenção. Mas talvez você goste, faça o seu teste. São essas opções aqui que você tem para você poder brincar e ter esse resultado. Legal? Então esse vídeo foi uma dicasinha bem simples para você, mas que faz bastante diferença quando você tem que levar muito a sério a cobertura de código, tá? E novamente aí para você, pessoal, não esqueçam de testar seu software, trabalhe com profissionalismo e é óbvio, se você quer aprender mais sobre a linguagem Go, clica no link abaixo, vamos bater esse papo, porque talvez a gente tenha a melhor solução para você sair do zero ao expert na linguagem Go. Então é isso aí, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Full Cycle.